Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a leitura da Bíblia. No vídeo anterior a gente leu o capítulo 13, nesse vídeo a gente vai ler o capítulo 12 de Apocalipse de João. Então vamos lá. A mulher e o dragão. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, avermelhado como fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que ela o desse à luz. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que aí fosse alimentada durante 1260 dias. A queda do dragão. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e eles perderam seu lugar no céu. Assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, até deixaram-se matar. Por isso alegra-te, ó céu, e todos os que nele habitais. Mas aí da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A luta do dragão contra a mulher. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher
que tinha dado à luz o menino. Mas a mulher recebeu as 2 asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada, por um tempo. 2 tempos e meio tempo, bem longe da serpente. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela. Os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. E parou à beira do mar. Aí termina aqui, né? Capítulo 12 de Apocalipse. E percebe-se que é um capítulo muito cheio de o que a gente chama de tipo de história narrativa mitológica, né? Primeira coisa, um sinal no céu, né? Grande sinal. No céu, um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol. Como assim vestir com o sol, né? O que isso será que quer dizer? Quer dizer que ela utiliza o sol para ser visível, se tornar visível, vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então vamos tentar entender isso, né? A primeira coisa, um sinal representa uma chamada de atenção, né? Um movimento que deve ser assinalado, né? Ou seja, uma constante em um organismo. Ou seja, de novo, ou seja, por exemplo, a gente tem o sinal do medo, o sinal da vontade, o sinal da coragem. E geralmente, quando fala de sinal, é alguma coisa ligada a medo, a necessidade, a urgência. Então, a gente pode levar em consideração uma urgência. E qual que é a urgência? Uma mulher vestida com o sol. E quem seria esse sol, né? Vestida com o sol? Seria, por exemplo, o filho, né? Que seria uma fonte de energia, né? Tendo a lua debaixo dos pés. Uma mulher é alguém que diferencia-se do homem pela gestação, né? Ela faz a gestação. A lua debaixo dos pés. A lua é um astro, né? Que reflete a luz do sol e de certa forma, ele equilibra o tecido espacial, o universo, pela gravidade que esse astro faz, né? Então ela tinha a lua debaixo dos pés. Mas o que será que a lua quer dizer nesse texto aqui? A lua debaixo dos pés. Quer dizer que ela... não entendi. E sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas.
quando a gente tem uma coroa na cabeça, quer dizer que a gente tem, que a gente tá num, a gente tem, a gente é diferenciado, né? Uma coroa é um artefato de diferenciação. 12 estrelas. E o número representa o volume, representa várias formas, né? Do parto atormentado pela luz, então apareceu outro sinal no céu, outra urgência, e o grande dragão avermelhado como fogo. Então, um dragão avermelhado como fogo pode ser o próprio fogo, né? Ou a ira de um animal. Devorar o filho, seu filho logo. Então, esse dragão que aparece irado quer devorar o filho dessa mulher, desse sinal. Por que será que esse dragão quer devorar esse filho dessa mulher que tem esse sinal? Talvez esse filho seja nada mais, nada menos do que a diferenciação que coloca, por exemplo, valor em xeque, sabe? Como num tabuleiro de xadrez. Se as pessoas estão numa época pesquisando algo e um grupo de pesquisadores, por exemplo, um time de pesquisadores começou a criar alguma coisa e vem outro e quer e começa a criar uma coisa que vai colocar a coisa desse time em xeque, ou seja, vai derrotar esse time no sentido de inteligência e entendimento mais apurado. Esse time ele se sente atacado e até mesmo pode pensar em matar esse time ou contra-atacar, né? Então a gente, eu acho que pode olhar esse texto por esse lado, né? A construção, por exemplo, que seria eleita e seria uma marca de eleição na história daquele tempo, né? Que é o conhecimento. A Bíblia nos dá o conhecimento. E aí eu vejo aqui um conhecimento de ser humano sobre sobre o espírito humano que se sente atacado, né? Até porque pensamos nós, né? Tudo tem uma certa logia, né? E o que encontra muito isso é o nome e a família, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas o seu nome em sua família roda em uma fonte familiar e consegue fazer uma diferenciação municipal e que às vezes o município consegue investigar e achar conhecimentos que são elevados para a corrente estadual e até mesmo a corrente global. Por que a gente está falando isso? Porque existem conhecimentos e formas de conhecer que nascem, né? Nascem de famílias, né? De relacionamentos familiares, e existem várias, pensando de uma maneira estatística e lógica, né? Existem várias observações de relacionamentos de consumo
e reações desse consumo, escolhas, né, familiares, que nos informa a partir de uma observância, né, um caminho mais que se persiste mais no bem, né, que é mais forte contra o mal, né? Então, se a gente tem hoje casas, famílias, igrejas e tudo isso, toda essa organização cidadã, vem da polis, vem de toda essa luta do bem contra o mal, entende? Só que se existe o mal nasce dentro da família, uma vez que a família não conseguiu filtrar o, o joio do trigo, né? Não conseguiu fazer as engrenagens, os trabalhos de moinho, né? Para que observando os mandamentos. Só que tem famílias que, além de fazer o bem, fazem além do bem, que é, por exemplo, famílias que pegam matéria-primas e transformam elas em alimentos que são muito benéficos para os seres humanos. E que alimentos é esse? A gente tem alimento visual, a gente tem alimento midiático, a gente tem alimentos escritos, audiovisuais, audíveis, alimentos animais, né? Alimentos a gente tem de várias formas. Só que todos os alimentos precisam ser renovados em sabor no sentido de retemperar. Até mesmo aquele alimento que é considerado eterno pela religião católica segundo Jesus Cristo, que é o pão nosso de cada dia. Tem pão, né? O que o pão não influencia, né? Então o pão ele está muito atrelado na inervação do inconsciente do ser humano, está ligado ao desejo. Pão, pão, tom, tempero, tempão. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que até mesmo para a gente regostar do pão, a gente às vezes precisa de fazer um jejum de pão ou até comer pães diferentes. E o que diferencia os pães diferentes é o pão novo e o pão de um dia, o pão de 2 dias. E a gente tem várias receitas de pães, por exemplo, né? E aí o que acontece? Todos os alimentos, existem várias receitas, porque as famílias as compuseram. E sabe como que as famílias as compuseram? Sabe como? Buscando a expressão do equilíbrio harmonioso. É claro que não existe essa palavra harmonioso, mas é que eu estou a colocando no sentido de harmonia da família que constrói uma receita de prazer, né? Ou seja, foi uma escala de composição. E aí, hoje em dia, culturalmente, elas são preservadas porque elas representam uma obra de arte do amor familiar. Aquilo que amortece as piores dores que uma família pode enfrentar, como, por exemplo, a perda de um ente querido, como, por exemplo, a queda de um filho querido, ou a expectativa inalcançável que um filho tem, e aí a família o vê como um doente porque sabe que ele espera algo que é inalcançável, né? Só que existem condicionamentos que
são animalescos, né? Você consegue e as pessoas ainda insistem nesses gestos de desenvolvimento de receitas de amor, até porque isso é uma obra de organizar essa ação fundamental de preservar aquilo é que é e deve ser eterno para que o homem viva até que Deus não queira mais que ele viva, que é a comunidade, é a comunhão dos indivíduos, e nesse caso se torna a sociedade, porque ninguém é uma ilha, né? E aí o que acontece? Eu vejo que essa mitologia aqui, desse capítulo 12, ele retrata basicamente o conhecimento por trás desses conflitos. Imagina que você está numa família e você está fazendo uma receita e quer que essa receita seja o ápice. Só que chega a sua nora, alguém e traz uma receita que é muito melhor, e aí você fica irado porque a sua receita perdeu. Mas por que você fica irado? Você não sabe. Nesse momento, né? Aí a gente precisa estudar por que essa entidade espiritual que representava a mãe familiar se tornou, nesse caso, desfalecida de sua personalidade, porque sua expectativa foi vencida. O seu personagem sofreu um ataque. Esse ataque está representado nessa analogia como uma receita melhor. Ou eu dizer que você estava errado, né? Você viveu o tempo todo errado. Você se sentiria atacado e o seu sistema imunológico, nesse sentido de ataque, lutaria com unhas e dentes para dizer que não, e aí até que você se renderia no sentido do sentido e falaria assim: nossa, fui vencido, né? Como num jogo de xadrez, né? Realmente todos gostaram mais dessa receita do que da minha. E aí o que acontece? Isso é traumático, dependendo do grau de depósitos de expectativas que as pessoas têm dessa personificação. E dentro de uma família, a mãe ela tem um grau muito elevado de personificação, esse espírito materno, porque ela acredita o tempo todo que ela precisa manter debaixo da terra quem ela era para fazer nascer dentro disso uma árvore da vida materna. Você está entendendo? Então as raízes estão ali debaixo, né? Estão mortas vivas no sentido de mandar seivas brutas e filtrar floema, né? Entendeu? Então ali se esconde a velha mulher e nasce a personificação que quer viver, né, para a eternidade aquele mandamento materno, né? Quer ser a mãe do Filho de Deus, a mãe, a rainha do reino do céu, né? Então, para isso, ela vai para o céu e se torna rainha. Ela vai para debaixo da terra e se conecta com o manto terreno, o manto celeste. Como que ela vai para o céu? Ela faz as conexões com a terra, né? Essa conexão. Pensando mitologicamente, tentando abrir esse entendimento, a gente chega
nesse dragão que é, ó, eles venceram o dragão pelo sangue do cordeiro. O cordeiro, ele representa o sacrifício, né? E pela palavra de seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, até deixaram se matar. Então, quando você confessa esse estado, a confissão desse estado faz com que você se sacrifique. Esse é o sacrifício do cordeiro, né? E ele vence o dragão, que representa a fera, né? A fera no sentido da selvageria, da vontade de ser e estar essa potência, né? Essa personificação. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo, né? Ou seja, até que o ser humano se vigie e instale consciências para controlar essa apelação do espírito, que hoje é trabalhar muito com a educação cristã, a educação filosófica, a educação básica, né, que chama, o diabo vai estar aí, né? Aquele sentimento de, ainda mais se você for contaminado, né? Ou seja, se você ganhar você provar esse sentimento da árvore da vida, no sentido de você provar esse sentimento de potencialidade perante a consideração dos povos, né? Então, aí é que Satanás vai vir e vai realmente mexer com você. Ele vai lutar contra você, né? Por quê? Porque, de certa forma, você fica... Isso te faz você se torna uma pessoa viciada, né? E aí ele quer mostrar para você que você não é forte o bastante e que ele pode te controlar, porque ele conhece essa sua fraqueza, né? E aí o que era para ser uma coisa forte se torna uma fraqueza, porque aquilo, esse personagem te controla. Não é você que controla esse personagem. Não é você que tem consciência sobre o que está acontecendo, né? Mas é o acontecimento que faz a sua consciência. E aí, se o acontecimento faz a sua consciência, aquele momento pode mudar a chave em você e você ficar possuída ou possuído, né, dependendo de quem estiver no momento, de um dragão que está te matando, de uma ira, né? Cheia de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus, e parou à beira do mar. Então, aparentemente, essa mulher, ela venceu essa fera, né? Tendo a lua debaixo dos pés sobre a cabeça. Então, apareceu no céu um grande sinal. Então, o céu é elevação, né? Antes de colocar nome no céu, né? O céu é algo que está nas alturas, né? Que é como se a gente tivesse falado, tá no palco, né? E quem está no palco entre nós, né? Nenhum plano, quem está no palco é aquele que está carregando a energia que manifesta a
a necessidade de todos estarem ali, né? O motivo maior de todos estarem ali. É quem carrega o motivo de todos estarem no mesmo plano. Então, esse é a celestialidade. Eu carregando uma panela assim, representa o motivo. Esse é o grande sinal, né? Esse é o sol. Isso é se vestir de sol. Então você começa a colocar, né, um ambiente esportivo mesmo, no sentido lógico da caracterização de entendimento, né? A gente chama isso de camadas de entendimento, aprofundamento. A gente decompõe a lógica e associa a uma coisa. Então você está num plano, aí você recebe os convidados. Quando você chega com um tabuleiro com a comida a ser servida, a receita da salvação, a receita do amor, do valor, você chega com o sol, né? Você se veste de sol, você está encarregada de preparar essa receita, você se veste desse sol. Bom, isso é luz. E aí esse dragão pronto para devorar o seu filho. Quem que é o filho dessa pessoa nesse caso? É essa receita. A receita maior que uma mulher prepara é o seu filho, né? Eu sou a receita da minha mãe, né? Só que eu já reparei que quando a nossa mãe, ela é uma coisa assim, ó. A gente tem várias mães e as nossas mães, as várias mães que a gente tem, que são pessoas que cuidam de nós, os espíritos maternos que cuidam de nós, porque talvez você não tenha tido mãe, mas o seu pai, quando estava cuidando de você, ele pode ter personificado o espírito materno e o espírito paterno. Ele pode ter te carregado como uma mãe, entendeu? Então, a maternidade, ela é personificada em uma pessoa quando ela atua como espírito de maternidade frente a você, só que é uma relação de habilitação espiritual. Quando Deus permite, Deus é o espírito que você pede, né? Quando você pede uma mãe para mim e eu ajo como uma mãe, eu estou fazendo um papel de maternidade, eu estou sendo uma mãe para você porque Deus quis. Porque você, o seu Espírito Santo, pede uma mãe. E Deus me habilita, em nome de Deus, eu ajo como uma. Entende? Então, as pessoas, elas têm mãe e têm pai. E elas são mães, são pais, se Deus quiser. Entende? E aí você, hoje em dia, né, graças ao cristianismo, graças a essa realidade, né, essa consciência, né, você não precisa viver preso nisso, presumindo isso e tendo medo disso. Por quê? Isso é meio que naturalizado. Não vou dizer que é escondido, porque na lógica, analisando logicamente as coisas, os costumes, filosofando sobre a vida, você chega nisso. Só que, obviamente, é muito difícil você chegar nesse ponto, por causa da normalização e da proteção que a família atende quando ela deixa de ser Maria e passa a ser a mãe do Filho de Deus. Entende? E aí o que acontece? Ela salva o seu filho, ela ajuda o seu filho a salvar o mundo, porque o seu filho ele não vai sofrer esse medo, né? Ele vai falar assim, eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe. Porque se você pensar bem, mãe e pai são formas
de, de, de existir uma escala do bem, sem ter melhor ou pior. É quando você tem em português, você tem uma substância e você tem um antônimo dessa substância, né? Desse adjetivo, né? Você tem um adjetivo, você tem um antônimo desse adjetivo, por exemplo, você tem bem e mal, certo ou errado. É o tal do antônimo, né? Só que quando você tem pai e mãe não é bem e mal. É pai e mãe. É como se você tivesse dado gênero, né? Só que esse gênero, não, ele sobre o filho exerce uma uma coisa de que vem dentro da familiaridade da arte de ter e ser, né, batizado pelo poder, do sentido que eles se sacrificam para a sua nutrição, né? Até que você esteja apto bastante, você receba em Deus, eu acho que é aos 33 anos, nesse caso, né? Você receba o céu, né? Você vá para o céu. Nesse caso, 33 anos representa você ganha o entendimento do céu. Isso eu falo no passado, né? Hoje em dia eu acho que isso não funciona mais não, né? Acho que tem pessoas que não ganham o céu, né? Mesmo que elas ganhem de Deus, né? Não sei. Eu tenho lutado para ganhar o céu, mas no passado era com 33 anos. Essa é a minha crença, né? Eu penso assim, que Jesus ele representa a pessoa que conhece a Deus, que é como Deus, que é filho de Deus no sentido de personificação. E ele chama a todos a serem como? Buscando a obediência servida pela comunidade, por essa pelo, pela, pelos profetas e comunidades, isso e aquilo. Bom, mas eu sei que tem muitas pessoas que ajudam as pessoas a se iludirem, né, para que elas pensam que ela saiba. Ou a gente deixa as pessoas viverem uma vida de sei mais ou menos, né? É porque a gente fala costumamente que eu vou ali na Secretaria de Saúde, eu vou na Secretaria da. Eu vou na Câmara Municipal, eu vou na Prefeitura. E aí, tipo assim, tá naturalizado tudo isso, né? Só que existem segredos ali que pessoas conhecem e se naturalizam com esse conhecimento que elas acabam se desconhecendo por naturalidade. Você está entendendo? Né? É como se elas não conhecessem que elas estão debaixo da água. Elas perdem a. Quando elas entram, elas perdem a, a noção, né, do que aquilo é. E aí consideram aquilo como algo natural. Algo que a gente chama normalmente de trabalho. Mas nada é um trabalho. Nada é um trabalho. Tudo é uma coisa, tudo é uma ação e empreende em lógica uma necessidade que opera um conhecimento grande, né?
o conhecimento do alto. E aí, quando você acha que é só um trabalho, você vai e volta, né? Agora, quando você pensa que ali é a salvação, que ali é o conhecimento, ali é o céu, você pensa, aqui é meu, se aqui é o meu lugar, se aqui é o céu, eu tenho que acreditar o máximo possível. E o que seria acreditar o máximo possível? Seria você conversar com Deus. Como que você conversa com Deus no trabalho? Ué, se tem uma goteira caindo lá no seu trabalho, você tenta chegar à solução, à solução. Se tem uma goteira, você tenta ver o jeito para tirar, ué, essa goteira. Se tem alguma coisa se manifestando, converse com ela. Converta ela para o bem, no sentido de acredite, converse com Deus, para que seu lugar esteja guardando você amanhã, né? E para que todos vejam por você e entendam que ali realmente é o seu lugar. É muito difícil isso, porque ultimamente a gente tem muita inveja, né? A gente é como se fosse um recurso para ser estar. A gente tem carteirinha na carteira, assim, ó. A gente pega a carteira e a gente fala assim, ó, aqui, ó, tô apresentando minha inveja para você. Eu tenho a inveja. Eu posso entrar? Ah, mas você tem a inveja? Ah, tem, tá aqui. Ah, então pode entrar. Pode entrar na festa. Sabe por quê? Que é como se as pessoas, né, fossem levadas pela mídia, pela propaganda, pelo desejo de consumo, de que elas precisam ter, ou alvejar a ter, alvejar não no sentido de alvejante, almejar, ter expectativa de ter essas coisas. Só que sempre tem uma coisa nova, sempre tem mais coisas. E isso é um dragão de 7 cabeças. Isso é uma cabeça desses dragões. Isso é uma fonte de descomportar a pessoa sobre a crença em Deus. Porque quem acredita que não está tendo aquilo, que não tem aquilo ou não pode conseguir aquilo, não tem coragem de falar com Deus. Não tem coragem de arrumar a coisa, né? Ou buscar solucionar a coisa. Por quê? Porque se está acontecendo isso, Deus não existe. Se eu estou sentindo essa inveja, se eu não posso ter isso, como que Deus pode existir me deixando aqui? Como? Só que existe uma secretaria, a Câmara Municipal, a secretaria que busca dentro de famílias as famílias seletas, ou seja, a família que gera pessoas que conseguem fazer o bem e querem saber por quê, né? Querem retribuir isso e utilizar isso. Por quê? Porque quando você faz o bem, você não muda só a si mesmo. Quando você conversa com Deus no trabalho, ou quando você começa a praticar, treinar isso, você começa a super acreditar, você não muda só a si, você muda toda uma comunidade, né? Você se torna um elemento de mudança, um vinho, né? Então você sai da água para o vinho, você consegue o vinho de ver, né? O jogo do outro lado, né? O céu e o inferno e essas coisas.
Bom, então é mais ou menos assim que a gente pode praticar, ver essa relação de a mulher e o dragão, né? Porque a mulher, quando ela tá grávida e quando ela vai dar à luz, ela é diferenciada do homem que representa o cara fortão, que traz comida, que é o cara forte, né? Mas por que esse cara se tornou forte? Para poder ter o filho, para a mulher aceitar a ele. E aí ele fala assim: então eu vou lutar, mas por você, meu filho. Por que por você, meu filho? Porque eu vou lutar para que sua mãe me queira. Eu vou ficar forte, eu vou na natureza, vou caçar, vou produzir, eu vou ser o que ela almeja que eu seja por você. Porque eu quero vencer, eu quero ver você, né? Nesse sentido. E aí o que que acontece? A mulher, quando ela recebe esse cara, né? Claro que hoje em dia tá bem distorcido. A gente tá pegando do livro puro, hein? A gente tá tecendo lógica do livro puro, não do mundo atual, né? Que tá um pouco longe da fonte, né? Então, pegando desse livro puro, quando a mulher ela se engravida, né? Ela se sente muito sensível, carregando algo que é muito precioso, né? E aí essa é a receita, essa é a luz, esse é o sinal, né? O sinal que o filho dela vai nascer. Então, que é você, né? Todos nós somos essa luz, esse sol, essa receita. E isso às vezes é um dos grandes mistérios que a gente renega, né? Então, se eu fosse você, não renegava que você é uma receita que é um sinal, né? Uma mulher vestida com o sol. Você um dia foi as vestes de sol, né? É... Aí, ó, estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz, né? Então é isso. É isso assim. É claro que nós estamos trabalhando entendimento aqui, uma gincana de interpretação. Não é, não precisa de ser, ah, não precisa de ser levada ao pé da letra, até porque tudo que eu falei pode ser reinterpretado de várias formas e considerado ou desconsiderado, né? Lembrando disso, a Bíblia é um livro puro e a gente pode se contaminar com essa pureza, né? E às vezes a gente é mais puro ou menos puro para se banhar dessa pureza ou ver a pureza e acreditar na pureza e chegar numa conclusão da pureza que ela quer trazer, porque a limpeza, o belo é sagrado, né? E a Bíblia é sagrada. E a gente tem essa agradecimento para poder retornar, né? O renascer. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!